Olá, minha Paraíba, segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Estamos abrindo a semana, nessa segunda-feira imprensada aí dentro do feriado de 15 de novembro. E você acompanhando a programação da TV Arapuã. Muito obrigado pelo seu carinho, você que fica aí ligada, querendo saber das notícias da política, para acompanhar tudo na política aqui no Brasil e na Paraíba, no Rede Verdade. O programa de hoje, lhe convido a acompanhar aqui uma conversa minha com o deputado estadual reeleito da Paraíba, Wilson Filho, do Republicanos, que vai para mais 4 anos de mandato de deputado estadual. Ele que é líder do governo nesse mandato e está aí com o objetivo de disputar a presidência da Assembleia Legislativa. Deputado Wilson Filho, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, parabéns pela sua reeleição, obrigado pela sua presença aqui. Luiz, todos os paraibanos, um prazer imenso estar aqui, agradecer mais uma vez, como sempre faço, a toda a Paraíba, a todos os paraibanos e paraibanas pela oportunidade que vocês nos deram de poder continuar como deputado estadual na Assembleia Legislativa, quase 48 mil votos, gestos de confiança, gestos de carinho, orações, pedindo a Deus para que a caminhada da campanha fosse feita com harmonia, numa campanha bonita, numa campanha limpa. E graças a Deus chegamos ao resultado positivo que esperávamos e também torcendo, trabalhando e comemorando a vitória do governador João Azevedo. Portanto, chegamos aqui com energias renovadas e prontos para mais um mandato de muito trabalho, dedicação e esforço, sempre tendo a Paraíba como maior prioridade. Você acertou em todos os seus votos? Você foi reeleito deputado estadual, seu pai reeleito deputado federal, o governador João Azevedo reeleito. Você acertou na chapa toda? Eu busquei recordar, eu acho que foi a primeira vez que eu acertei em tudo. Mas, graças a Deus, a gente pôde tomar decisões acertadas, né? Não apenas a nossa vitória, o deputado federal que apoiamos da mesma forma, o senador Efraim, o governador João, o presidente Lula, conseguimos cumprir a missão. Então vamos por partes. Vamos começar pelo senador eleito Efraim Filho. Na semana passada, o deputado eleito do Murilo Galdino, defendeu a volta. Diz que apostava, inclusive, na volta de Efraim Filho para a base do governador João Azevedo. Você vai nessa mesma onda ou você é menos otimista em relação a isso? Luiz, não é questão de ser otimista ou não. Eu acho que todo mundo que tomou uma decisão política, a eleição acabou agorinha, é normal que você continue desempenhando aquela posição política que, do lado e ao lado das pessoas com os quais você enfrentou a caminhada eleitoral. Então, acho que o senador Efraim Filho, sim, tem grandes amigos do lado do governador João Azevedo, o Republicanos é um deles, mas imagino eu que, pelo menos nesse início, ele deve continuar na oposição. Pelo menos foi isso até que eu ouvi de sua própria boca. Tá. Já que a gente está falando no senador eleito Efraim Filho, vamos para Brasília rapidinho. O Napoleão de Castro conversou com a senadora Nilda Gondim sobre aí os encontros, a expectativa da relação da bancada federal paraibana com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Napoleão de Castro, muito boa tarde. Meu abraço, Luiz. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta segunda-feira, 14 de novembro. A gente volta de Brasília, Salão Verde, Luiz, praticamente vazio, né, com a presença apenas da equipe da TV Arapuã, nem sequer a imprensa nacional. A gente tem registro por aqui hoje, poucos companheiros de imprensa também, grande parte lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no escritório de transição, mas também sem grande movimentação nessa terça-feira, já que amanhã é o feriado de proclamação da República. Hoje termina também, Luiz, o prazo para a entrega dos relatórios pelas bancadas estaduais para o Orçamento da União 2023. Está sendo feito pelo coordenador da nossa bancada, deputado federal e senador eleito, Efraim Filho, nesta segunda-feira. Sua assessoria está protocolando os pedidos da bancada paraibana. Quem está em Brasília é a senadora Nilda Gondim, MDB do nosso estado. Eu conversei com ela, falou exatamente desse momento político, momento de transição, a vinda na semana que passou do presidente Lula aqui a Brasília e, digamos, até esse novo momento político que vive o país. Com certeza, Napoleão, foi um dia histórico para o Brasil. A presença de Lula
mantendo contato, né, com os senadores, os deputados, o parlamento em geral. Quer dizer, isso é a prova insufismável da liberdade, da democracia, da forma que Lula encara essa liberdade e essa democracia. Porque, Napoleão, acesso a Lula, todos nós temos. Assistir, divergir, opinar, sugerir, faz parte da democracia. E Lula é um democrata. Então, ele conversou bastante conosco, disse que quer fazer o governo pensando especialmente nas minorias, naquelas pessoas que estão passando fome. E emocionou todos nós. E todos nós aplaudimos de pé, porque, de fato, além da educação, além da economia, além da saúde, que é primordial, mas o mais importante é tirar esse número enorme de pessoas que estão passando necessidade, fome. E ele diz que faz questão, é compromisso dele. Senadora Nilda Gondim, MDB do nosso estado. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Obrigado, Napoleão. Vamos sempre acompanhando aí as notícias da capital federal. Deputado Wilson Filho, saindo agora da campanha de senador, o Republicanos ficou aí com Efraim Filho, fora da base de João Azevedo, foi apoiar João Azevedo. Teve algum momento, você trabalhou, teve muita dificuldade de manter os Republicanos na base de João Azevedo? Essa manutenção foi afirmada com base em alguns compromissos que o governador vai ter que cumprir lá na frente, como, por exemplo, a eleição dos nomes dos Republicanos para a presidência da Assembleia, como, por exemplo, em 2026, ter uma vaga garantida já para os Republicanos? Eu acho que o Republicanos, ele foi, antes da eleição, visto como um partido que teria condições de cumprir um papel importante e atingir resultados importantes do ponto de vista eleitoral. Após as urnas abrirem, o partido conseguiu sair maior do que as melhores expectativas. Conseguiu eleger os três deputados federais, os 8 deputados estaduais, conseguiu cumprir o seu papel de aliado do governador João Azevedo e ser decisivo, assim como tantos outros aliados, tantos outros partidos, mas o Republicanos deu a sua contribuição para a vitória do governador João no segundo turno. Eu acho que tudo isso é uma questão de reciprocidade e de construção desse grupo, que tem tudo para ficar cada vez mais forte. Certo. Mas, objetivamente, tem acordo para os dois movimentos, presidência da Assembleia e lá na frente 2026? Bem, o governador João Azevedo, na sua própria entrevista pós-resultado eleitoral, afirmou isso. Afirmou que tinha, sim, um compromisso e achava natural que o Republicanos apresentasse as suas candidaturas à Assembleia. O governador João Azevedo é extremamente importante nesse debate de presidência da Assembleia, extremamente importante. É o governador recém-eleito, é o governador que inicia seu mandato, é um governador que sai grande da eleição, que sai com um grupo muito forte, mas quem vota são os deputados. Então isso é uma soma, uma contribuição de fatores para que o Republicanos possa atingir o seu objetivo. Mas a gente lembra sempre que quem vota são os deputados e a gente percebe que essa construção ela é importante ser feita principalmente internamente. Deputado, eu gostaria de aprofundar um pouco esse debate sobre a eleição da presidência da Assembleia, mas antes, para falar aí da relação com o governador João Azevedo. Você falou que ele sai grande dessa eleição, votado em mais de 170 municípios aqui do estado. Agora, nas grandes cidades, como João Pessoa, Campina Grande, a grande João Pessoa, o governador saiu com a votação menor do que a de Pedro Cunha Lima. Vocês estão colocando isso como um erro e um equívoco da campanha? Vocês estão fazendo essa autoavaliação para ver o que pode melhorar nesse retorno do eleitorado de João Pessoa, do eleitorado de Campina Grande, para João Azevedo? Vocês estão fazendo essa autoavaliação? O governador João está de licença. Quando voltar, e volta essa semana, vai com certeza convidar alguns membros do governo, alguns membros da equipe para fazer essa autoavaliação. Acho que João Pessoa e algumas das grandes cidades, elas precisam ver cada vez mais as ações do governo que aconteceram, mas que infelizmente a pandemia
desviou muito do foco da comunicação ou da própria ação individual do próprio governador durante o seu mandato. A agenda era voltada para a saúde em 90% do tempo do primeiro mandato, mas as obras aconteceram. É importante lembrar isso, é importante frisar isso. A cidade de Bahia teve um grande número de ruas asfaltadas, de obras acontecendo, Santa Rita da mesma forma. Em Campina Grande nós temos o Centro de Convenções de Campina Grande sendo construído, nós temos o Hospital de Clínicas sendo construído, aqui em João Pessoa nós temos o Hospital da Mulher, nós temos várias ruas que vão melhorar muito a mobilidade urbana, nós temos escolas sendo construídas, sendo reformadas, sendo ampliadas, nós temos obras em todas essas cidades. Porém, algumas coisas aconteceram que colocaram o eleitor em dúvida se João tinha feito seu papel ou não. E aí, obviamente, o segundo mandato chega numa grande oportunidade que a Paraíba deu ao governador de continuar o seu trabalho para consolidar as suas obras em várias dessas cidades e mostrar que tudo aquilo que ele falava durante a campanha era verdade. Mas aí, você acha que agora, para esse segundo mandato, tem alguma, enfim, ajuste a ser feito? O que é que você indicaria se pudesse, enfim, anotar ali para o governador? Não, na verdade não são ajustes, são coisas rotineiras que o governador João Azevedo certamente o fará. Nós teremos que prestigiar, e claro, o prestígio acontecerá para as cidades menores, como já aconteceu. O governador João Azevedo projetou a construção e já encaminhou os recursos para a construção de uma creche em cada uma das cidades da Paraíba, de avanços com obras de ginásios, de escolas, com travessias asfálticas. Hoje na Paraíba nós temos 190 e algumas cidades, de um total de 223, que está tendo asfalto nas suas principais ruas. Isso já é um prestígio para as cidades pequenas, que muitas vezes não tinham um asfalto sequer, nem uma rua asfaltada. Isso continuará, certamente, até porque o perfil do governador João Azevedo é esse. É cuidar das grandes cidades, das médias, mas não esquecer das pequenas. E acho que esse perfil, essa forma de respeitar todos os paraibanos que nasceram nas grandes ou nas pequenas cidades, lhe deu a vitória. Porque ele teve uma votação muito importante nas grandes cidades, mas foi vitorioso de forma absoluta nas pequenas. Acho que isso vai guiar qualquer mudança que ele quiser fazer na equipe, qualquer alteração, qualquer ajuste rotineiro, vai ser guiado por essas prioridades que ele implementará no segundo mandato. Por falar em ajuste, o Republicanos está esperando cargos a mais no governo João Azevedo? Já tem ali sinalização de secretarias? Quais secretarias vocês vão ocupar? Bem, o Republicanos não sentou em nenhum momento para debater sobre cargos. O Republicanos é um partido grande, que já faz parte do governo, que tem vários membros filiados ao partido, que são membros da equipe do governador João Azevedo, e essa relação é muito própria de quem convida ou de quem mantém alguém em quem confia. Então o governador João Azevedo fará as suas escolhas e dentro do Republicanos deverá convidar algumas pessoas para fazer parte desse seu segundo governo. É normal, é natural. Vai ter reforma? Acredito que isso tem em qualquer governo, seja ele começando, seja ele no meio. Existem chutes já nesse meio tempo, nesses bastidores de quais mudanças o governador faria, mas ele que sabe, e quando ele voltar da licença, ele começará a compartilhar essas informações com os demais. Bom, em relação ao que ainda vocês vão apreciar do governo na Assembleia para fechar esse mandato, tem alguma surpresa? Você que está lá como líder do governo, tem alguma surpresa de projeto do governo ainda para esse ano? Ou, se não, tem surpresas no orçamento para 2023? Um orçamento que possa garantir reajuste salarial para o servidor público que está nos assistindo, ou concurso público, já tem isso no texto? Já, Luiz, nós temos na Assembleia até por sugestão do próprio governador João Azevedo, nós temos já um direcionamento daquilo que, porventura, venha a se tornar concreto no ano que vem. Nós estamos a debater o orçamento e dentro do orçamento já tem a autorização para que o governo do estado convoque concursos públicos, faça concursos públicos, e esse é um compromisso do próprio governador João Azevedo de continuar da mesma forma priorizando a segurança pública, de continuar fazendo aquilo
que se comprometeu a fazer pela segurança pública, de continuar dando celeridade às obras que já estão sendo feitas no Estado. Hoje, a Paraíba não tem, nem continuará a ter, uma obra sequer cuja obra parou por falta de recurso, porque isso faz parte da característica maior do governo, é que quando ele se compromete publicamente com a obra, ele separa o recurso inteiro para aquela obra. Então não há chance da obra anunciada pela boca do governador paralisar por falta de recurso. Pode dar problema em licitação, pode atrasar por qualquer outra coisa, mas não por falta de recurso, que esse é o principal motivo de atraso em outros momentos na Paraíba e em vários estados do Brasil. Aqui, a organização fiscal, a organização de planejamento do governo do estado me permite dizer que na Paraíba, nos 223 municípios, não há uma obra sequer paralisada por falta de recurso, e essa é a característica que o governador com certeza implementará durante o seu segundo mandato. Agora vamos lá. Por que é que os deputados estaduais da Paraíba devem votar e deveriam votar em Wilson Filho para presidente do Poder Legislativo? Você responde daqui a pouquinho, segura aí. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho, e a gente volta aqui no Rede Verdade.